nós vamos conduzindo o nosso fórum. Vou ajudar as meninas aqui. A ideia aqui é promover um bate-papo informal sobre equitação, para tirar dúvidas e para colocar as coisas que os pontos que a gente utiliza, o que a gente segue no treinamento dos nossos cavalos, que são os princípios mais elementares e mais básicos da equitação clássica. A questão dos flexionamentos longitudinais e laterais, o uso correto de selas, de embocaduras, e para que os cavalos, com o tempo, o cavalo precisa de tempo, eles consigam se equilibrar com o cavaleiro em cima, a sela. O cavalo naturalmente não foi feito para carregar peso, então existe todo um trabalho músculo-esquelético que tem que ser feito para que ele consiga carregar o cavaleiro da maneira correta, prevenindo lesões e oferecendo tudo que o cavalo pode dar, o melhor. Isso possibilita que o cavalo expresse a natureza do andamento, das aptidões dele de uma forma mais equilibrada e sem correr o risco de provocar lesões com o tempo por uma equitação equivocada. Então, a Sara vai falar um pouquinho das embocaduras que a gente usa, explicar um pouco a progressão de uso de embocaduras, desde a doma até um estágio mais avançado. A Luli vai falar um pouco das selas, da importância da sela adequada para o cavalo, para o que se pretende. Também tudo visando evitar lesões. E a gente vai falar um pouco dessa questão biomecânica da coluna. A coluna é o amortecedor do cavalo de sela. Então, é muito importante, a gente preza muito esse trabalho e faz questão de trabalhar os nossos cavalos corretamente, porque a gente não abre mão da questão do bem-estar, dos cavalos estarem bem, da saúde, deles trabalharem bem da forma correta, e sem atalhos, e sem gambiarras, nem artifícios, que se vê muito por aí em doma e em treinamento de cavalos. Agradeço a presença de vocês podem ficar absolutamente à vontade, tem microfones aí para perguntar qualquer coisa a qualquer momento. Vou falar um pouquinho aqui da nossa missão. Eu já falei, promover o bem-estar animal, e a gente está sempre procurando evoluir, né? Então, sempre andar para frente, implantar técnicas avançadas, visando não só melhoramento genético e sanitário, mas com bastante qualidade, garantindo produtividade e excelência. Então, isso corrobora o que eu falei, a gente quer sempre melhorar e fazer direito. Então, dentro da ideia do bem-estar animal, da premissa, tem todo um programa sanitário, manejo de piquete, de pastos de animais, a qualificação do nosso pessoal. A gente está sempre procurando oferecer a eles curso, treinamento, trazer pessoas aqui que possam ensinar alguma coisa nova, levá-los em eventos, em lugares que eles possam aprender coisas novas. E a gente preza muito trabalhar com pessoas que tenham uma cabeça aberta para evoluir e que reconheçam que o caminho do conhecimento só tem começo, não tem fim. E principalmente com cavalos, a gente está aprendendo sempre. Todo cavalo é um aprendizado, é uma história nova, é um bicho diferente. Nutrição adequada e equitação, porque, afinal de contas, os nossos cavalos a gente cria cavalo de sela para montar, a gente valoriza muito a aptidão para esporte, para cavalgadas, resistência. Nós criamos cavalo para montar. Dentro do programa sanitário, sempre a questão da profilaxia e vigilância, a gente procura se antecipar aos problemas, mantendo todas as questões básicas, vacinação, vermifugação, manejo de piquetes, enfim, baias, ração, nutrição. A gente procura se antecipar aos problemas e manter um controle bem estrito. Se quiser, a gente vai
Aí entra a vacinação, vermifugação, ectoparasitas, acompanhamento constante, ferrajamento e casqueamento, também bem de perto. Manejo em piquetes e em baias, é muito importante para nós manter os cavalos que estão em baias soltos várias horas por dia. A qualificação do staff, como eu já falei, a gente está sempre procurando avançar, evoluir, melhorar e possibilitar aprendizado para os meninos, para toda a nossa turma, e sempre o fomento da boa equitação, e com isso nós todos aprendemos sempre. Nutrição, pode passar. As necessidades básicas de um cavalo, né? A comida, liberdade, sociabilidade, segurança, conforto, e eles poderem se divertir também. A equitação, o que a gente busca? Buscar as técnicas corretas para chegar onde a gente quer e prevenir lesões. A longevidade dos nossos cavalos é muito importante para nós e a gente quer criar cavalo feliz. Podem achar que eu estou falando besteira, mas para quem conhece e convive com cavalo sabe que é totalmente possível eles serem cavalos que trabalham feliz, que têm satisfação em desempenhar as funções que a gente quer deles e que eles podem, sim, trabalhar a vida inteira de maneira saudável. As lesões relacionadas ao treinamento, tem que entender como é que o cavalo funciona enquanto atleta e conhecer as boas práticas de equitação. Então, para entender como você vai conseguir o que você quer do seu cavalo, você precisa entender como ele funciona, tem que conhecer um pouquinho da questão biomecânica, até para entender como você vai exigir o que você quer dele. Se quiser. Vai entrar na... Ok. Vou passar a palavra aqui para a Luli. Como eu disse, isso aqui é para ser um bate-papo informal, a gente quer que vocês participem, que todo mundo pode perguntar, fazer observações, fiquem à vontade. Os microfones estão com os meninos aqui, é só levantar a mão. Obrigada. Boa tarde a todos. Com uma sugestão do Marcelo, ao contrário dos outros anos, ao invés de ficar aqui palestrando e dizendo para vocês o que a gente acha que é a nossa verdade absoluta, a gente gostaria de ouvi-los também. Gostaria de saber o que vocês têm de dúvida e como é que a gente consegue ajudar. A partir do momento de trabalho, material, equipamento, qualquer dúvida que vocês tenham, que seja perguntas grandes, perguntas importantes, podem fazer perguntas, a gente está aí para responder qualquer dúvida, como a gente falou, sobre a biomecânica, sobre treinamento, sobre embocadura, sobre celas. Então, por favor, fiquem à vontade, a gente não é nenhum bicho de 7 cabeças, pode fazer as perguntas. Uma das coisas que fez com que a gente estivesse aqui hoje é concordar muito com o tipo de trabalho e programa que Maripá tem e a dedicação que tem com os animais. A quantidade de lesões que a gente tem aqui são mínimas, os problemas que a gente tem aqui são mínimos e tudo isso é da dedicação de como a instituição Maripá resolveu coordenar as atividades e o manejo sanitário dos animais. Então, tudo isso que a Sofia mostrou para vocês aqui antes, ela não foi falando porque está na palestra, é um acordo que foi acontecendo entre o veterinário, entre os treinadores, entre os meninos que trabalham aqui, e faziam muito parte da idealização que a Sofia e o Marcelo tinham quanto à criação do cavalo. E essa questão de ter a Sara e eu aqui, e a Patrícia, ela não está aqui hoje em pessoa, mas a energia dela tá aqui, foi ela que começou com toda essa parte de trazer para vocês um pouco a nossa parte veterinária e trazer a consciência das pessoas o que mais os animais precisam, né? Que não é só precisar de um veterinário na hora que o cavalo se machuca, é buscar a orientação, é treinar uma equipe
é ver se o material que os animais vão usar estão ok, conversar com diversos profissionais sobre ferrajamento, tudo isso a gente leva em conta aqui dentro e a gente faz questão de que se a gente não tem alguma coisa de melhor qualidade, ou se a gente tem alguma falha, de colocar isso e fazer virar para que o animal esteja resguardado de todas as coisas que poderiam acontecer com eles. Então, se vocês tiverem dúvida, por favor, levantem a mão, tem microfone à disposição. Já tem Vamos uma pergunta começar, ali? já tem uma pergunta. Eu gostaria de saber se na preparação do cavalo novo, o que seria necessário para a escolha da primeira sela e de quanto em quanto tempo essa sela precisaria ser revisada de acordo com a mudança da estrutura do cavalo. A gente começa em grande estilo já, né? Sem dó nem piedade. Tem uma coisa super importante que, inclusive, desde que a gente instituiu sela para o Maripá, vem com a consciência não só Sofia e Marcelo e o Sérgio que montam, mas com os meninos aqui na criação, não só os cavalos de adestramento, mas aqui na fazenda também. Do mesmo jeito que os humanos, os animais crescem, né? De 3 anos, quando eles estão na doma, até os 8 anos, quando eles estão chegando na parte do amadurecimento, onde o corpo está diferente, a gente começou a instituir que a doma é feita com uma sela, que é a mesma coisa que uma vestimenta para um jovem, e quando ele começa a ter uma resposta do corpo, quanto o músculo está crescendo, quanto o peito do cavalo está abrindo, quanto a caixa torácica está abrindo, aí a gente começa a mudar a sela. Mas não só isso, os animais da Sofia e do Marcelo, eles passam por uma inspeção de corpo rotineira, e não é só da parte do saddle fitting, é da parte da veterinária, e tudo isso é em congruência com quem monta, e com quem está observando no dia a dia. Então, a gente vai adaptando as selas de acordo com a fase que o cavalo está passando. Eu queria complementar aqui a fala da Luli, a explicação dela, com um exemplo que aconteceu outro dia, que o Sérgio reclamou de um cavalo que estava tropeçando. E a gente foi ver, ele estava com dor nas costas, e ele não partia o galope no pé correto, e não tinha nada de errado nas ferraduras, no ferrajamento, enfim, foram olhar e ele tinha uma dor de um lado. Então, é esse acompanhamento que ela fala que a gente vai fazendo, e sempre ouvindo os meninos que estão montando e o que eles estão fazendo com os cavalos, né? Então, tem que ser um trabalho que todo mundo ali está conectado. Tem uma outra pergunta ali? Complementando a questão da outra pergunta, como eu posso avaliar meu cavalo para saber se aquela sela está machucando ou não machucando o cavalo? Como que eu posso estar de olho, entendeu? Eu coloquei a sela no cavalo, como que eu vou saber se aquela sela está pegando antes do cavalo me contar que tem uma dor ou alguma coisa assim? Uma super pergunta também. Pela criação de cavalo que a gente tem no Brasil, a gente primeiro aprendeu que a gente espera o cavalo contar para a gente que ele tem uma dor. Aí chama o veterinário, se a gente não conseguiu resolver em casa, e depois a gente começa a fazer outras perguntas. Isso começou a mudar. Tem 6 anos já que as pessoas participam de fórum como vocês estão, de palestras, de pesquisas, onde a gente consegue provar que, ao invés de pagar pelo problema que você teve, evitar o que vai acontecer. Então, se existe informação, vamos nos beneficiar dessa informação antes da gente ter uma lesão, antes da gente ter algum problema. E essa pergunta, ela é extremamente relativa. Existem jeitos
facinhos de descobrir se a sela vai servir ou não para o animal. E também tem o jeito técnico. O pessoal da veterinária a gente ensina de um jeito, com todos os termos técnicos, mas qualquer pessoa pode seguir isso. Existem limites, a gente tem que, para isso, entender um pouco de biomecânica, de movimento, né? Saber como é que o cavalo galopa, como é que o cavalo trota, para saber aonde a gente pode e não pode colocar a sela. Existe um local específico, todo cavalo tem um local específico da sela, mas as regras básicas a sela não pode ser longa demais, porque daí vai machucar a lombar do cavalo, por exemplo. A sela não pode ser comprida demais também, porque ela pode pegar na escápula. Se a gente entender espado ou escápula, né? Se a gente tiver um cavalo que se movimenta lindamente, se a gente colocar uma sela comprida demais ou para frente demais, uma das coisas comuns que a gente vê no marchador de pista hoje são as selas apoiadas sobre as espáduas dos animais. Isso limita o movimento dele. E, através dessas limitações, aparecem as lesões. Para a gente descrever aqui sem um slide, sem muito tempo, é um pouco difícil. Mas, quanto mais dúvidas específicas tiverem, a gente pode ir conversando sobre isso. Existem alguns vídeos extremamente educativos que qualquer um pode entender o assunto, né? E aqui, eu dou uma procurada em alguns slides que a gente tem, se não surgirem outras perguntas. Montar com sela ou sem sela, o que é pior ou melhor? Falo isso porque eu tenho dificuldade em montar com sela. Prefiro muito mais sem sela. Só que já me falaram que para o cavalo é pior sem sela. Eu coloco a sela e tiro o estribo e me sinto super confortável. Faz mal? Tem relação? Eu vou deixar a Sara como cavaleira, como experiente, responder uma parte, e daí eu emendo a resposta dela com uma parte veterinária sobre isso. Em relação a montar sem estribo, eu acho super válido. Você se sente, talvez, preso ao estribo e aí limita muito o uso do seu assento, né? Sem o estribo, você automaticamente entra mais firme dentro da sela, usa o seu assento e, vamos dizer, vai acompanhar o cavalo de maneira mais agradável, tanto para você, que está mais confortável sem o estribo, quanto para o cavalo, porque não vai ter uma pessoa dura e tensa em cima das costas dele. A gente usa muito o fato de montar, assim, ou educação clássica, ou qualquer pessoa que monta cavalo vai tirar o estribo para melhorar equilíbrio e para, vamos dizer, promover o uso do seu assento, que é um dos primeiros passos para a boa equitação é ter um bom assento. Quanto melhor o seu assento, mais você acompanha o seu cavalo, mais você trabalha o cavalo pelas costas e melhor é a vida de todo mundo. Então, assim, em relação a tirar o estribo para poder montar com sela, eu acho totalmente válido e o seu cavalo provavelmente deve agradecer. Eu queria só fazer uma observação como cavaleira amadora. Eu, de vez em quando, tenho que tirar o estribo, porque eu começo a perder o contato com a sela. Então, você vai indo no estribo, eu esqueço, e de vez em quando eu tenho que tirar, fica uns tempos, fica 2, 3 dias sem estribo, aí volta o estribo de novo, aí você acha que o estribo atrapalha, mas enfim, eu acho super importante, corroborando o que ela diz, principalmente para quem às vezes fica tempo sem montar, que é o meu caso, quando eu volto eu preciso voltar sem estribo. E tem outra coisa também, que muitas pessoas têm dificuldade em acertar o comprimento dos loros. E é uma coisa assim, muito boba. Você fala, mas eu estou confortável. Você talvez está confortável, mas a sua perna, o seu assento estão trabalhando de maneira errada com este comprimento. Ou muito comprido ou muito curto. Então, assim, você automaticamente, sem estribo, você vai se encaixar da maneira que o seu corpo está pedindo, da maneira que a sua sela vai te pedir e promovendo assim. Então, assim, tem outra coisa que, de repente, você não gosta de montar com loros, talvez porque a sua regulagem de loro não esteja certa. De repente, sempre vai... Se você quiser tentar montar com loro, monta primeiro sem sela, coloca o loro e vai adaptando. A partir do momento, até a hora que você se sentir confortável e você sentir que não te trava o seu assento. É uma outra opção para tentar. Agora, montar sem estribo, eu faço também, eu mesmo como profissional faço de vez em quando. Eu recomendo para todos os alunos, eu sempre recomendo, sim, para mim é um super exercício para treinar a sua equitação. Da parte veterinária,
no que elas falaram aqui, a gente podia desmembrar a frase e fazer uns 20 slides. A equitação sem a sela, para o homem é numa posição, para a mulher é numa outra posição, e depende da pelve. Por que que eu estou falando? A mulher não gosta de sentar tão à frente na cernelha do cavalo, já o homem tem a preferência por sentar à frente. Isso é devido à anatomia do corpo do cavaleiro, né? Então, as diferenças começam aí. O que acontece muitas vezes é que o cavaleiro tem a dificuldade de se adaptar à sela, porque a sela nunca, na história do Brasil, foi desenhada para o corpo daquele cavaleiro específico. Ela foi desenvolvida para um cavaleiro XYZ, que ganhou XYZ, era a escolha dele, e a gente não tem o mesmo corpo que todos os outros, né? Temos 3 exemplares aqui na frente, o meu corpo não é igual ao da Sofia, não é igual ao da Sara, e eu não poderia me sentir tão confortável se eu tivesse que montar na sela de uma delas, porque alguma coisa vai estar errado. Provavelmente os loros muito compridos. Mas é uma escolha. Talvez a sela que você esteja usando não seja a sela mais adequada para o seu corpo. Aí o que você faz? Você preza pelo inato do seu corpo, que é escolher aquilo que o seu corpo acha mais confortável. E aí você vai para o sem sela. O que é a dificuldade biomecânica? E aí? O corpo do ser humano, ele ocupa uma área menor de toda a área que ele poderia ocupar. E a sela vem fazendo exatamente essa função. Ela distribui o peso do cavaleiro numa área maior. Então, tem gente que gosta, por exemplo, de montar em sela sem armação. É como se ele estivesse montando sem nada. Então, o peso maior vai estar concentrado numa área pequena. Por isso, a gente também mede os cavalos para saber que tipo de sela pode ir, para não ser comprida demais nem curta demais. E das questões do loro que a Sara falou, é muito importante porque muitas vezes a gente olha a sela e aí a gente considera que os 2 loros, tá igual, furação é igual, tudo. Quem furou a furação do loro pode ter errado. As nossas pernas nem sempre são do mesmo comprimento, então o ideal é que o cavaleiro se ache no centro do cavalo e a partir daí trabalhe a diferença. A gente tem algumas pessoas onde a gente vai e coloca um meio furo num loro de um lado só, porque a pessoa tem uma deficiência ou ela tem um problema do joelho que não estica a perna tanto como deveria, e aí a diferença de meio centímetro na furação do loro faz toda a diferença para o equilíbrio do cavaleiro em cima. Isso, para continuar com esse ponto da Lula, eu vejo direto pessoas que, vamos dizer, estão tortas em cima da sela, falam assim, não, mas meus loros estão iguais. Não, tudo bem, os loros estão realmente nos pontos iguais. Eu, por exemplo, tenho um furo de diferença, 1 ou 2 furos de diferença, dependendo do cavalo, dependendo da sela e tudo, porque eu tenho um problema nas costas e então eu, vamos dizer, desregulo o meu loro para sentar reto e aí vocês podem me ver montar, eu posso ser completamente torta, assim, de pé. Agora, no cavalo, vou estar retinha, porque o loro está adaptado para minha pessoa. Aí é questão também de, vamos dizer, sentindo um pouco se você está torto, se você está confortável, se você está caindo, se você, o fato dos loros estarem iguais, assim, de medida, não quer dizer que para você vão estar adaptados. Então, sela ou sem sela, não faz mal para o cavalo? A minha opinião pessoal é que sem sela, um profissional talvez fique mais confortável e saiba distribuir não só o peso, mas o equilíbrio. Já uma pessoa com menos experiência talvez tenha um pouco mais de dificuldade de se conectar com o cavalo. E a longo prazo pode eventualmente levar a dores na coluna do seu cavalo. E na coluna do cavaleiro também, né? Quando a gente monta, a gente coloca uma postura diferenciada do que a gente tem no dia a dia, né? As mulheres, quando sentam no cavalo, elas tendem a proteger áreas mais sensíveis e se colocam em posições diferentes do que ela faria se ela tivesse uma sela.
Então, é mais confortável. E mesmo se com uma sela errada, por exemplo, ela se sente um pouco mais confortável do que se ela estivesse montando o apelo. Quando as mulheres montam o apelo, você percebe toda a sentada, que a gente chama de sofá, mais jogada para trás, e isso muda todo o equilíbrio do trabalho do conjunto. Mais alguém? Olá. Por favor, eu não sei se vocês têm conhecimento das normas de embocadura da CBH e da FEI. Eu julgo um pouco de adestramento no Paraná, mas nunca tive uma explicação satisfatória para a exigência de 2 embocaduras e 4 rédeas nos níveis elevados. A explicação que eu tive, que não me satisfez, é que a exigência de freio e bridão e 4 rédeas era para também avaliar a habilidade do cavaleiro. Mas, por outro lado, quando você teria a opção de uma embocadura com 4 rédeas, que é o Pellion, e que vai te testar a habilidade de usar 4 rédeas, isso não é permitido, ou seja, qual seria a explicação da obrigatoriedade de freio e bridão? Se for por habilidade de usar 4 rédeas, isso seria possível com o Pellion. 4 rédeas no Pellion e uma embocadura só, com o mesmo efeito praticamente. Mas por que seria obrigatório? Na verdade, hoje em dia, o regulamento está mudando muito, porque justamente a FEI, que é a autoridade máxima do, vamos dizer, do esporte da equitação clássica, está começando a mudar um pouco a mentalidade deles e cuidando e prezando mais o bem-estar do cavalo. Então, hoje já estamos com um certo nível de provas, até um certo nível de provas internacionais, aonde nas séries mais fortes é permitido o uso de um bridão simples. Então, já está sendo... Grande prêmio nunca tem. Então, eles estão começando a mudar, sim. Por exemplo, em concurso de adestramento internacional, 2 estrelas é permitido até o grande prêmio começar a montar de bridão, até um certo nível. Porque justamente eles estão começando a mudar um pouco essa mentalidade. Anos atrás, quando foi, vamos dizer, decretado o uso obrigatório do freio e bridão nas séries mais fortes, era para, vamos dizer, testar as habilidades do cavaleiro, com certeza. E era para ajudar a promover a reunião, porque justamente nós temos um freio e um bridão, e os 2 bridões juntos vão levar a um certo efeito específico no momento específico da prova. Um Pellion, por exemplo, é completamente diferente de um freio e bridão. Na teoria, se a pessoa olhar o Pellion, depois eu posso mostrar, eu tenho um dos freios que o Marcelo usa, poderia parecer um pouco um Pellion, mas um Pellion tem um efeito só, que é o efeito de alavanca. Você pode usar 2 rédeas, porque você pode usar a rédea no bridão e a rédea na parte da alavanca, servindo, teoricamente, o mesmo efeito que um freio bridão. Porém, o freio bridão, um cavaleiro que sabe usar um freio bridão de maneira correta, vai conseguir usar o freio e o bridão de maneira completamente distinta. Você vai poder usar o bridão de maneira constante para promover o contato do cavalo e usar a parte do freio na hora de reunir, na hora de pedir uma meia parada, enfim, e usar de maneira distante. Nenhum cavaleiro que sabe usar um freio bridão vai usar as 4 rédeas presas o tempo todo, isso não existe. Isso é um cavaleiro que não sabe usar um freio bridão. Por isso que eu digo que o Pellion é diferente, porque o Pellion tem um efeito. Você sempre está com o contato do cavalo, com o bridão no contato do cavalo. Então, para voltar à pergunta, era uma vez obrigatório porque mostrava a habilidade do cavaleiro em se servir, e outra coisa, para promover a reunião do cavalo, o freio bridão é mais adequado. Para pedir uma meia parada no nível maior, ou no nível de reunião mais extremo, é mais fácil, é melhor. Agora, com um cavaleiro experiente que sabe usar um freio bridão, um cavaleiro inexperiente que não sabe usar freio bridão, vai fazer só um estrago na boca do seu animal, porque realmente... Não. Outra coisa que vem, a diferença dos seus freios e seu bridão. Eu vejo pessoas que usam freio e bridão igual para todos os cavalos, isso não existe. Como cada embocadura é, vamos dizer, específica para um certo cavalo, a um certo tempo da vida, um freio e bridão vai ser escolhido de maneira estrategicamente. Desculpa, eu sou gringa, então de vez em quando dá bulhufa no cérebro.
você vai escolher o seu freio e o seu bridão de maneira específica para o seu cavalo e para a sua habilidade. Entendeu? Agora, comparar um Pelion com o mesmo feito que um freio bridão, isso é errado. E, ao mesmo tempo, a FEI está começando a mudar a cabeça delas, até porque os cavalos hoje em dia estão sendo melhores montados, a gente está vendo muito cavaleiro de extrema habilidade que conseguem chegar aos níveis maiores de reunião de bridão, então a FEI já está começando a mudar um pouco. Mas, era por causa disso, promover a habilidade e, sim? Se me permite, eu não entendi, ou talvez até discorde de você, de que a rédea que sai da alça de cima do Pelion, ela não tem efeito de alavanca. Não, a rédea que sai na parte da perna tem o efeito de mas alavanca. Eu me refiro, como eu estou com 4 rédeas, eu posso acionar a rédea que sai da alça de cima. E aí eu não estou fazendo alavanca nenhuma, estou igual a um bridão. Não, sim, mas o bridão em si tem um contato permanente, independente se você está usando a rédea de cima ou a parte de baixo, o contato está permanente. A diferença vai ser na hora de usar um pouco mais a alavanca ou um pouco menos a alavanca. Agora, o contato é específico. Quando você tem um freio bridão, você vai ter um contato direto, quando bem montado, você vai ter um contato constante na parte do bridão e o freio vai ficar completamente aliviado, a não ser que você precise usar um específico momento. Enquanto o Pelion, você sempre tem aquele contato constante, independente se tem um pouco mais de alavanca ou um pouco menos de efeito de alavanca. Porque justamente só tem aquele bridão ali. No freio bridão, você pode deixar o freio, a parte da alavanca, completamente solta e usar só na hora necessária. E o uso do bridão é constante como, vamos dizer, como é o requisitado. Sobre a colocação da sela, que ela comentou, eu que acompanho copas e etc., eu vejo que para os cavalos de andamento realmente é exageradamente utilizada a sela em cima da cernelho. Existe algum trabalho da associação a fim de coibir esse tipo de prática? Porque, se falando de bem-estar animal, eu acho que isso atrapalha. Existe, sim, uma mudança nas novas normas. Aos poucos, todos os animais estão sendo vistoriados na entrada de pista. Os árbitros já têm uma cabeça diferente e, sim, toda vez que eles estão avaliando, eles percebem que a sela está muito à frente do que ela deveria estar para dar uma melhora esportiva para o cavalo naquele momento. O cavaleiro é avisado, ele tem que descer, recolocar a sela, apertar e subir de novo. Isso agora, acho que tem 1 ano agora, que toda a parte de ensino para os árbitros em pista está sendo comunicada. Posso falar isso sobre as provas oficiais grandes, que nem a gente vai ter agora na Gameleira. Sobre as copas pequenas, é aquele negócio, nem sempre funciona como a gente gostaria. Sim, a gente fomenta toda a questão de bem-estar dos animais há muito tempo na associação. E há 2 anos agora a gente tem palestras diferentes sobre posicionamento de cela, sobre acessórios, sobre embocaduras. A gente tem isso constante durante a Nacional. Então, quem assiste a Nacional, se olhar o livreto, se prestar atenção nas propagandas, enquanto estão acontecendo as provas, a gente tem palestras nos auditórios, a gente tem conversas, troca de ideia, fóruns pequenos também, sobre o que se deve fazer, o que não se deve fazer. A questão de gamarra já mudou, a questão de barrigueira já mudou. Aos poucos a gente está conseguindo implementar o que realmente é necessário e previsto do nosso livreto de normas e regras para o dia a dia. Qual seria o momento ideal para a transição do bridão para o freio? De preferência, tem pessoas que vão começar muito cedo e eu acho errado. Eu recomendo, pela minha experiência, pela minha educação, pelos meus ensinamentos, a mudar a partir do momento onde um cavalo requer um pouco mais de reunião. Então, vamos dizer, botar um pouco mais de peso
na parte posterior. Isso normalmente vai de maneira assim, da maneira tradicional, entre 5 e 6 anos seria, vamos dizer, a idade certa para transicionar do bridão para o freio bridão. Porque aos 5 anos o cavalo tem o equilíbrio certo, ele já sabe se encurvar, ele já sabe parar, e ele começa a estar numa maturidade física suficiente para começar a botar mais reunião e usar um pouco mais seu corpo na parte posterior, e aí a transição, vamos dizer, é bem vista e, vamos dizer, bem recebida até pelo acabamento da formação da boca do cavalo. Ele vai estar maduro de corpo e maduro de boca. Acho que nessa questão vale contar que a gente tem uma cultura e a gente tem uma parte socioeconômica no país que nos, entre aspas, obriga a entrar na criação com data certa para colocar o animal na doma. E isso não é uma avaliação veterinária, isso é uma avaliação do proprietário, do criatório ou de forças externas. E as exigências vêm vindo socioeconômicas, porque eu não posso ficar com um potro que não me dá lucro, que só come do meu dinheiro. Ele precisa fazer alguma coisa para eu saber se ele vai ser do meu plantel ou não. E aí as exigências começam a vir pesado e o animal que sofre essa consequência. As pessoas realmente não param para pensar se aquela musculatura de dorso está pronta para receber um cavaleiro, se todas as epífises, os aprumos dos animais estão prontos para cavaleiros pesados, para o nível de trabalho que eles vão ser dispostos a fazer, e também muito menos a boca, porque se o animal não está pronto para um monte de coisa, o que é usado como desculpa? Vamos mudar os acessórios. Então, é uma espora com um cachorro maior, com um cão maior, é uma espora mais agressiva, é uma embocadura diferente, e vão se trocando as embocaduras e tudo, mas o cavalo não está pronto, ele não está maduro para aquilo. Um cavalo atinge a maturidade esportiva dele aos 8 anos. O que, para muitos dos nossos cavalos de marcha, por exemplo, 8 anos, ele já está com lesões que nunca mais a gente vai conseguir voltar. Por quê? Porque aos 3, ele já estava domado, montado em pista. Então, acho que, pensando em todas essas respostas, antes de tudo isso, de saber se ele está pronto de boca e tal, ele está pronto para um cavaleiro? Ele fez um trabalho de chão onde você considera que ele tenha o corpo pronto para receber um cavaleiro? E agora eu não estou falando de sela, de nada disso, eu estou falando se o cavalo como um todo está pronto. A maturidade mental do animal também tem que ser observada. Não adianta você dar o vestibular para um potro de 3 anos, colocar ele numa Forte 1, Forte 2, com 3 anos. Ele não vai fazer, ele não sabe fazer. Um bebê não sai correndo uma maratona com 4 anos. Então, acho que antes de pensar, quando é que a gente vai trocar, pode ser que ele aos 6 ele esteja pronto para trocar de embocadura. Mas talvez ele não tenha corpo para isso. Tem cavalos que vão amadurecer de maneira mais tardia, tem cavaleiros que vão ser menos experientes em fazer o cavalo, vamos dizer, no tempo certo, que realmente os dois precisam amadurecer juntos. Então, assim, eu falei de maneira tradicional, porque é um ponto onde normalmente o cavalo vai ficar maduro para poder receber esta mudança de equipamento. Agora, é muito importante você ir seguindo, e tem cavalo que, por exemplo, não vai precisar de um freio até os 7, 8 anos, até os 10 anos. Tem cavalo que nunca vai precisar de um freio bridão. Aí depois vem no que você quer para o seu cavalo, qual que é o seu treinamento, o que você quer fazer, entendeu? E aí vem também a transição. Tem gente que vai passar do bridão para um freio e vai botar um freio com uma alavanca, uma perna gigantesca. Isso não adianta. Um super mega fino e uma perna enorme e a barbela apertada, e aí você vai sair puxando a boca do seu cavalo. Aí também está tudo errado. Tem que ir numa transição, e tem que ser uma transição pensada, uma transição com calma, até porque você vai passar o seu cavalo de um bridão que é confortável, que ele foi domado com esse bridão, ele foi treinado com esse bridão, ele foi feito com, vamos dizer, carinho e calma com esse bridão, e você vai passar por uma coisa que é muito mais forte. Outra coisa, passar de um bridão para um freio, é muito importante a gente lembrar das nossas mãos, porque assim, mão forte, o efeito da alavanca dá diretamente na nuca do seu cavalo. Se você passar de um bridão para um freio bridão e já meter a mãozona,
Isso estoura o seu cavalo muito mais rápido do que outra coisa. Então, assim, é uma transição que tem que ser pensada com calma, e aí depois, vendo o que a Luli falou, o que eu falei, e aí também escutar o seu cavalo, ver se você precisa do seu bridão. Tem cavalos aqui no Maripá, por exemplo, que, como vocês viram, o plantel foi mostrado, tem cavalo que vai ser domado de bridão e vai morrer de bridão. Nunca vai precisar de um freio na vida, porque tem cavalo que não precisa. Eu ia justamente complementar isso. A gente tem cavalos aqui que morrem de bridão. Nunca a gente põe freio porque não precisa, eles se equilibram. No marchador a gente não precisa de tanta reunião, não é? O que a gente quer é muito mais a flexão da coluna, ele se autossustentar e ficar com as espáduas soltas, soltar os membros e andar naturalmente, expressar naturalmente a vocação, a forma dele se locomover. Muitos cavalos aqui a gente não põe freio, não precisa. A postura da cabeça reta para o cavalo é melhor para o bem-estar dele? E por quê? Isso tem a ver com os flexionamentos e a coluna. A Luli vai te explicar de uma forma bem didática. É assim, toda vez que a gente exagerar algum movimento, esse movimento vai trazer uma consequência para o cavalo. E, normalmente, essa consequência é uma consequência ruim, de dor. Ou vai acontecer uma lesão, ou o cavalo fica com tanta dor que ele muda o comportamento dele. O mais importante é você conhecer como é o esporte e como é o tipo do cavalo. O manga larga marchador, ele se comporta e ele trabalha de um jeito específico. O quarto de milha, por exemplo, ele trabalha com a cabeça muito mais baixa. Um cavalo de enduro levanta a cabeça mais para respirar melhor. Então, cada tipo de cavalo trabalha numa posição um pouco diferente. E o esporte também trabalha de um pouco diferente. Então, se o cavaleiro não conhece direito o esporte, ele acaba pedindo algumas coisas erradas para o cavalo. E é o que mais ou menos a gente tem feito com os nossos cavalos. Não olha como ele gostaria de estar e como ele trabalharia bem, e aí a gente acaba errando e machucando o cavalo. Então, a sua pergunta é ótima. E provavelmente, se você perguntar para o seu cavalo como ele gostaria de trabalhar melhor, soltando um pouco mais a rédea, ou trazendo a rédea um pouco mais para você, com certeza ele vai te dizer. Todas as coisas que são exageradas, elas são ruins para os cavalos. Exageradas e forçadas, né? Nunca forçar também, que já é errado. Pessoal, acabou nosso tempo. Vou passar a palavra para o nosso mestre de cerimônias. Agradeço muito a participação, a presença de vocês. Muito obrigada. Estamos à disposição. Se tiverem mais algumas perguntas, a gente está por aqui.